Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão. Amigo ouvinte, bom dia. Mais uma vez estamos aqui conectados com a Rádio Rio de Janeiro pelas ondas fraternas dessa emissora para o programa Evangelho e Vida dessa semana. Eu sou Denise Pinhão. Um fraterno abraço para todos que nos acompanham, nossos amigos internautas. Um abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje. Em especial para minha mãe, Dona Dinéia, que completa 77 anos de vida. Mãe, vibrações de muita saúde, muita luz, muita paz. Amigo ouvinte, nosso estudo de hoje se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Vamos destacar o tema em que Kardec nos fala sobre os caracteres da perfeição. Estamos no mês de dezembro, época do Natal, final de ano. Essa data do Natal é uma data simbólica em que comemoramos o aniversário de Jesus. Sabemos que o dia 25 de dezembro foi uma data adaptada às necessidades humanas, mas isso para nós não é o mais importante. O que realmente tem relevância, tem valor espiritual, é o verdadeiro sentido do Natal. É o que representa a figura humana de Jesus no mundo, em nosso meio e principalmente em nosso coração cristão. Jesus é a presença do amor de Deus por nós. Deus nos enviou esse Espírito de luz em missão à Terra, mensageiro do bem e da verdade para todas as criaturas e por todos os tempos, trazendo na essência da sua mensagem cristã o amor. Jesus alcançou a condição de Espírito puro e perfeito. É nosso modelo e guia, como nos lembra a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: vede Jesus. E segue uma nota complementar dizendo: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Fecha a nota. Amigo ouvinte, Jesus é a expressão do mais puro amor, é a conexão com a nossa essência divina, é a experiência da fraternidade, do amor, da bondade, da humildade, da benevolência, da indulgência e de tantas outras virtudes que nos convidam a uma transformação. Ele nos traz a dimensão de um olhar mais profundo, promovendo a conquista interior da paz, do equilíbrio, da saúde integral. Apesar do mundo ainda com tantas aflições, tantas dificuldades sociais, doenças e outros flagelos. Ele também nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nessa passagem, ele nos traz a mensagem da sua paz, do bom ânimo, da coragem, da fé que precisamos ter diante das aflições.
A propósito, com ele não foi diferente. Também enfrentou inúmeros problemas. Nas circunstâncias daquela época, ele também venceu os desafios, superou muitos obstáculos, vencendo o mundo. É aprender com as dificuldades, é compreender o propósito da dor e crescer com essa experiência, amadurecendo, seguindo o caminho das leis divinas. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso cumprimento do dever. Querido amigo, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema sobre os caracteres da perfeição, incluindo os itens 1 e 2, Kardec analisa e nos orienta para a vivência do Evangelho no sentido da busca do propósito do dever moral, do nosso papel no mundo, nesse processo reencarnatório, diante da possibilidade e da necessidade que o espírito tem e precisa para evoluir. A reencarnação é essa oportunidade de evolução para o nosso progresso moral, como espíritos perfectíveis que somos, dotados do livre-arbítrio, sujeitos à lei de causa e efeito. Na passagem do texto, Allan Kardec transcreveu um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos de 44 a 46 e 48, que nos diz assim: Amai os vossos inimigos, faze o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui, amigo ouvinte, nesse trecho que acabamos de ler, a gente pode compreender a palavra perfeição nos traduzindo um sentido de aprimoramento, de uma ação que nos impulsiona a um melhoramento pessoal e, por conseguinte, com o próximo. E aqui é bem interessante porque tem uma relação importante entre eu e o outro. Que recompensa teremos se amarmos somente a quem nos ama? Isso é fácil, isso é muito tranquilo. Mas o mérito está em amarmos o diferente de nós. A proposta do ensinamento de Jesus aqui é chamando a nossa atenção exatamente para o diferente. Ver no outro, seja qual for a circunstância, mas ver no outro um irmão nosso. Na passagem do Evangelho, alusivo à época, temos o publicano, aquele que cobrava os impostos, o inimigo, a figura do irmão e dos gentios. Exemplos de situações com pessoas que não comungavam dos mesmos valores e não pertenciam ao grupo dos judeus. A vivência do Evangelho aqui é uma advertência para não discriminação, não separação, não intolerância, não intransigência, e sim fraternidade para com todos. Trazendo essa passagem para os nossos dias, numa visão da psicologia profunda na orientação de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, encontramos o aspecto da sombra. No livro Jesus e o Evangelho, da série psicológica de Joana de Ângeles, no capítulo 24, ela nos traz uma referência do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o tema
do nosso estudo de hoje, quando Kardec nos traz os caracteres da perfeição. E no início do texto de Joana de Ângeles, ela nos traz a seguinte colocação: a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada, rompendo a pouco e pouco as couraças que lhes obstaculizam alcançar a meta, desvestindo-se dos equipamentos grosseiros que são herança das experiências iluminativas por cujo trânsito se movimentou, investe os melhores recursos quando alcança um nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Essa chispa divina, essa centelha divina, que deve mergulhar no barro carnal a fim de desenvolver o Deus interno que se encontra adormecido, engrandece-se à medida que vence a sombra profunda que a reveste, experienciando valores cada vez mais nobres que lhe constituem graus de desenvolvimento moral e espiritual. Em cada etapa supera um óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida, mediante o processo de aprendizagem que lhe cumpre realizar a esforço pessoal. Aqui nesse trecho que Joana de Ângeles nos apresenta, já percebemos que é meta do espírito alcançar a relativa perfeição. E isso se dá pouco a pouco, à medida em que consegue ir se desligando dos aspectos mais grosseiros da matéria, que são nossos vícios morais, nosso apego às paixões primitivas, tudo o que faz parte de uma herança por períodos em que já transitamos, mas que agora, em outra condição que nos encontramos, já temos recurso para trilharmos um novo caminho. E a doutrina espírita é esse caminho que nos revela a verdade sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E vencendo os aspectos da sombra em nós, que diz respeito ao lado obscuro, aos pontos ainda mais difíceis em relação à nossa personalidade, pontos que precisamos, através do autoconhecimento, trabalhar, nos identificando e alcançando um nível de consciência mais lúcido para os valores espirituais. E continua Joana de Ângeles, mais adiante, dizendo assim: Jesus, o homem sábio e nobre, compreendeu essa dificuldade inerente ao estágio de desenvolvimento dos seus contemporâneos, e enquanto dissertava sobre a necessidade do amor em relação aos adversários, propôs enfaticamente a necessidade da perfeição. Impossibilitadas de compreender as sutilezas morais dos seus ensinos, aquelas mentes imediatistas e ensombradas necessitavam de um modelo que lhes permitisse o entendimento, e assim o mestre apresentou o Pai como a síntese absoluta que é da perfeição, no entanto inalcançável, pois que o espírito criado jamais poderá ser igual ao seu Criador. Amigo ouvinte, muito valiosa essa contribuição da benfeitora Joana de Ângeles. Significa entender que essa busca interior, esse caminho que Jesus vem nos ensinando, sugere nosso esforço para a nossa transformação moral. Entendemos que é a superação do ego severo e adoecido pelas paixões, promovendo um diálogo de libertação com o self,
o nosso eu profundo. É um trabalho de esforço pessoal que não dá para adiar. No caminho do autodescobrimento, na meta iluminativa de nos aprimorarmos sobre o ponto de vista ético e moral. O amor ao próximo recomendado por Jesus é esse dínamo, esse sentimento sublime que representa, de acordo com o pensamento de Joana de Ângeles também na vida de relação, exemplos de companheirismo, de solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual, desenvolvendo no ser uma comunhão com os valores do Cristo, a conquista da paciência, da compaixão, da caridade e da solidariedade. Amigo ouvinte, Jesus é esse nosso irmão maior, nosso mestre. É, em todo o seu ministério, a figura humana mais perfeita que Deus nos ofereceu. Viajando por esse mundo turbulento e enfermo, mas que veio em missão, a serviço de todos para nos mostrar as leis divinas no caminho da plenitude do ser. Na sua doutrina de amor em favor de um mundo melhor, mais justo, mais humano e fraterno, com a contribuição da Boa Nova, podemos perfeitamente aceitar a proposição: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na sua perspectiva amorosa de buscar a perfeição moral, já podemos perceber os efeitos que traduzem todo bem no esforço, alcançando uma proposta de libertação e autorrealização. De acordo com Kardec, no item 2 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, essas palavras: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão, e ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. E mais adiante, Kardec ressalta: é preciso, portanto, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito.
Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso estudo, lembrando de Allan Kardec, quando define o bom espírito em uma frase muito conhecida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. E nesse sentido, também reconhecemos que o homem velho, ainda com as marcas do orgulho e do egoísmo que o aprisionam em estado de sombra, não pode mais resistir e persistir em nós. É no Evangelho, é com o Evangelho que florescerá a semente do homem de bem, na prática da caridade, da justiça e do amor, na sua maior pureza, progredindo sempre no esforço para alcançar as qualidades dos valores espirituais que o elevam à divindade. A reencarnação é a nossa oportunidade e a Terra é a nossa escola, aprendizes que somos em fase de imperfeição e ignorância. Amigo ouvinte, agradecemos por mais essa oportunidade e aqui nos despedimos com uma mensagem de Natal de Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz, questão de número 30. Natal de Amor. Foi nesse lugar, assinalado pelos azorragues de sofrimento, que nasceu Jesus. Para atender às exigências de César quanto ao censo, seus pais se foram de Nazaré. E em uma noite de céu turquesa, salpicado por estrelas luminíferas, visitada por ventos brandos e frios, ele chegou ao campo de batalha para assinalar a era nova e dividir os fastos da história. Sua noite fez-se dia de eterna beleza, e o choro que lhe caracterizou a entrada de ar nos pulmões tornou-se a música que ele transformaria nas almas em uma incomparável sinfonia logo depois. Nunca mais a humanidade seria a mesma a partir daquele momento. O mundo de violências e crimes, de guerras contínuas e agressões, conheceu a não violência e o amor, como nunca antes houvera acontecido. Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas. Desceu dos astros para tornar-se a ponte da ligação com Deus. Quantos desejaram a felicidade? A partir daquela ocasião, encontraram-na no Sermão da Montanha, que ele apresentaria às criaturas em momento próprio. Desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens de aflição, brindando esperança, socorro e paz. Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o, para que ele siga em ti e contigo por todos os dias da tua vida. Meus irmãos, que Jesus renasça em nossos corações. Permaneça conosco hoje e sempre. Desejamos a todos um abençoado Natal. Que Jesus seja luz, renovando-nos no amor, na paz, na esperança e na gratidão. Abraços, Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.